Ser divulgada nos próximos dias uma pesquisa sobre as crianças de rua do Brasil. É o primeiro levantamento em 20 anos desde a implantação do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Os dados foram antecipados hoje pelo jornal Estado de São Paulo e mostram uma realidade preocupante. A maioria vai para a rua porque não aguenta brigas em casa. O estudo foi encomendado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e servirá para a criação de uma política nacional para tratar do problema. 75 cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes foram pesquisadas. Foram encontradas quase 24 mil crianças e adolescentes que dormem ou passam os dias nas ruas. De cada 10 crianças, 7 são do sexo masculino. Quase 80% não tem nem primeiro grau. A maioria diz que vai para a rua por causa das brigas em casa. A pesquisa quis saber por que essas crianças e adolescentes não procuram uma instituição para dormir. Quase 60% disseram que falta liberdade. Mais de 38% dizem que é por causa da proibição do uso de álcool e drogas. E eles saem de casa porque os pais brigam, porque estão bêbados e drogados, né? Isso todo mundo sabe e tudo mais. Agora, enquanto a gente vai exibindo esse tipo de matéria, eu não acho que a gente sai desse patamar que a gente está, não. É porque você tem diagnóstico, você não tem a terapêutica, né? Você faz a mesma, morre adolescente por assassinado, tem criança na rua. Não, e o ministro falava assim, a gente precisa isso, a gente precisa aquilo. Você viu o Zé Cardoso falando? Mas ele falou, nós vamos. Ele falou 2 vezes, a gente precisa, depois falou vamos. Mas acho que tem 2 coisas interessantes nessa notícia. A primeira é o número é menor do que pode aparentar, ou seja, são 24 mil crianças, quer dizer, não é nenhum número exorbitante. Isso indica que, a capacidade de resolver, ela está muito mais à nossa mão do que a gente pode imaginar. E segundo, é que as instituições que foram desenvolvidas para amparo desse tipo de criança são totalmente ineficazes. Elas precisam ser completamente reconstruídas. Isso é um diagnóstico que já está aí já há muito tempo. Exatamente. São instituições que têm um perfil repressor extremamente inadequado, são instituições que não conseguem desenvolver uma articulação entre educação e processo de reinserção social. Ou seja, é impressionante que essas instituições ainda existam. Apesar das pesquisas todas que denunciam mas tem que ter tratamento contra álcool e contra drogas que seja eficiente. Aliás, existe até uma em Cotia, que foi outro dia revelado, que você consegue ter mais de 60% de taxa de recuperação de drogados. Então, você tem que investir nisso. Em relação ao crack, né? Crack, que essa pessoa sai de casa, uma parte da violência em casa, sim, mas é uma desestrutura familiar e também crack. Porque você não consegue entrar num lugar que você vai dormir fumando crack, cheirando crack ou bebendo. Então, claro. Isso Bom, absurdo. Por enquanto a gente está no diagnóstico. Falta terapêutica. Falta terapêutica, vamos em frente. Voltamos então para o Líbano. A crise no mundo árabe começa a provocar um fluxo de imigrantes para a Europa. E a Itália, expressando uma preocupação comum aos países da região, alertou para o que considera um risco de invasão de estrangeiros. A pergunta que fica é a seguinte: não foram os europeus, além dos asiáticos, que enviaram milhões de imigrantes para outros países, incluindo aqui o Brasil, ao longo do século passado? No olhar de todos eles, a incerteza e a esperança. Este grupo deixou a Líbia e conseguiu chegar ao aeroporto de Roma. Eles representam apenas uma pequena fração dos milhares de refugiados que estão abandonando os países do norte da África. Outros saem pelas fronteiras, como o Egito e Tunísia. Nas malas ou em bagagens improvisadas está tudo o que eles conseguem levar. Todos partem em busca de uma vida melhor. Mas, se depender dos governos da Europa Ocidental, eles não devem ter muitas esperanças. O chanceler italiano Franco Frattini advertiu que a Europa deve estar preparada para uma gigantesca corrente migratória e considerou esse fato extremamente grave. Além de manifestações como esta, a onda migratória enfrenta outro perigo: o crescimento dos partidos de extrema-direita na Europa. Na França, a Frente Nacional, liderada até recentemente por Jean-Marie Le Pen, que transferiu o comando para sua filha Marine, é abertamente contrária à chegada de imigrantes. Na Suécia, um vídeo utilizado pela ultradireita nas recentes eleições parlamentares pergunta: você prefere guardar o dinheiro do Estado para utilizar em sua velhice ou gastar com estrangeiros? Na Holanda, a extrema-direita, liderada por Geert Wilders, é o terceiro partido do país e controla 20% do parlamento.
Na Dinamarca, foi aprovada uma lei que, na prática, impede o casamento de dinamarqueses com estrangeiros. Parece que todos esses países apagaram da memória as imagens dos imensos fluxos migratórios do século passado, quando os países da Europa despacharam para o exterior milhões de pessoas movidas pelo direito de buscar uma vida melhor. E até por causa disso a gente está aqui, né? Meus avós italianos, o teu que é árabes, né? Meu avô é espanhol. Espanhol, minha então. é espanhol. Agora, só fazendo uma correção, na abertura dessa matéria eu queria me referir à Líbia e falei Líbano. Então, eu estava me referindo ao problema que está acontecendo na Líbia e a gente está acompanhando aqui durante o Jornal da Cultura. Quais as questões que preocupam mais vocês nessa reportagem que fala sobre o êxodo? Então, acho que tem 3 questões aí. A primeira é como a imigração se transformou num falso problema, né? Por exemplo, vocês pegaram lá um vídeo do partido sueco dizendo que é melhor guardar dinheiro para a sua aposentadoria ou gastar dinheiro do Estado com imigrantes. Isso é falso, completamente falso. Por uma razão muito simples, quer dizer, esses imigrantes, quando eles vão, eles trabalham e cotizam também para a Seguridade Social. Certo? E eles só podem utilizar, boa parte desses países só permite que eles utilizem serviços caso eles cotizem. Então, ou seja, eles não são nenhum peso econômico. Isso é totalmente falso. Certo? Não foi a imigração que quebrou a Europa. O que quebrou a Europa foram os bancos. Né? Foi a crise de 2008. Certo? Então, acho que essa é uma questão que deve ser colocada no seu devido patamar. Né? Quer dizer, a OCDE já demonstrou em vários e vários estudos que, na verdade, a Europa precisa de mais imigração se quiser ter uma mão de obra para poder funcionar tal como ainda funciona hoje. Mas pelo que a gente está assistindo, Vladimir, não vai se repetir o que a gente viveu aqui no Brasil. Quer dizer, um país que recebeu todo mundo de braços abertos, vamos dizer assim, apesar das dificuldades. 2 coisas que eu acho importantes dizer. Quer dizer, a primeira é importante a gente ter claro de uma vez por todas que a história da humanidade é a história das migrações. Nunca houve nenhum momento na história onde não existiu grandes migrações no mundo. Certo? Então, essa ideia de que você pode criar países fortalezas, isso é uma ideia totalmente paranoica e absolutamente inviável. Na verdade, o que essas pessoas têm medo é da seguinte questão: a era das identidades nacionais acabou. Não há mais. O que você chama da era das identidades? Ou seja, ter que preservar as suas raízes, a sua cultura? Exatamente. A ideia de que, bem, você vive aqui, esse é o seu país, ele tem a sua identidade. Não pode receber influências. Exatamente. Quer dizer, você tem que defender sua influência, seu país, você tem que defender sua língua, você tem que defender seu bairro, você tem que defender sua rua. Ou seja, esse tipo de articulação, que é o que está ditando a política europeia hoje em dia, na verdade, nada mais é do que uma maneira de você institucionalizar uma cultura do medo. Certo? Por quê? Trata-se de você insistir a todo momento que você está sendo invadido. Toda hora você está sendo invadido. A todo momento alguém está tentando entrar dentro do seu território. Ou seja, você impõe o medo como elemento fundamental de funcionamento do debate político. E a globalização serve só para a parte econômica? Não, isso é um desvio, né? Certo? Quer dizer, eles têm medo, na verdade, do processo de globalização econômica. Então eles deviam brigar com as instituições que são responsáveis por esse processo de globalização econômica. Mas como eles não conseguem fazer isso, eles acertam no imigrante do lado. Certo? Mas, na verdade, a imigração não tem nada a ver com... O medo é o sentimento humano mais facilmente maleável, entendeu? Você desloca daqui para lá. Eles têm que acertar o alvo. O alvo não são os imigrantes, né? Como também, eu acho que tem uma casquinha digamos, de racismo, né? Que estava embutida, assim, estava coberta por um verniz de civilização, mas embaixo continua a mesma coisa, né? E você sempre, em momentos de crise econômica, você culpa, assim como o nazismo culpou os judeus pela crise, né? Agora, você também tem que se preparar para receber essa gente, porque um país que tem um sistema de saúde, de educação, não sei o que, para um determinado número de pessoas, de repente chega uma quantidade enorme de gente que está ali desertando. Sim, tinha um ministro francês, Michel Rocard, que falou uma das frases mais absurdas que eu já ouvi na minha vida, que era mais ou menos a seguinte: a França não pode absorver toda a miséria do mundo, né? Exatamente para tentar justificar esse tipo de coisa. Agora, isso é de um cinismo atroz, certo? Primeiro porque, bem, essas pessoas, elas chegam, elas trabalham. Boa parte desses imigrantes são trabalhadores que cotizam, certo? Então, eles dão dinheiro para a Seguridade Social. Segundo, esses países não funcionam seus imigrantes. Basta fazer um seguinte exercício. Então, vamos fazer uma greve de todos os imigrantes, né? Em todos os países europeus. Os países param. Então, eles precisam dessas pessoas. Por que eles tratam essas pessoas tão mal?
Olha, e o filho de Muammar Gaddafi anuncia que a partir de amanhã toda a imprensa internacional será autorizada a entrar na Líbia. Ele disse que as versões sobre a violência no país são exageradas. Saif al-Islam Gaddafi, o mesmo que na semana passada ameaçou os opositores com a repressão, disse que os correspondentes estrangeiros poderão testemunhar que não existem tantas vítimas como a imprensa tem noticiado. Ele desmentiu que o governo tenha bombardeado grupos de manifestantes e provocado a morte de centenas de pessoas. As primeiras imagens feitas pelas agências internacionais começam a chegar ao exterior. Até agora, os registros eram feitos por videoamadores e celulares dos próprios rebeldes. O problema é como vai ser essa recepção, né, com a imprensa. Você lembra aquela história do Pushkin, né, que a imperatriz Catarina, Czarina Catarina foi fazer uma passagem pela Rússia do interior, e eles construíram umas casas assim, exatamente para onde ela passa. Né? Vamos fazer isso. Você vai para a China, você é super vigiado. Olha, o Conselho Monetário Nacional autorizou hoje as casas lotéricas e agências dos Correios a fazerem operações de câmbio. A compra e venda de moeda estrangeira será limitada ao valor de $3 mil por pessoa. O Conselho explicou que as lotéricas e os Correios terão que assinar um contrato com instituições financeiras que darão suporte nas operações de câmbio. E o Tribunal de Londres ordena a extradição do australiano Julian Assange, fundador do site Wikileaks, para a Suécia, mas ainda cabe recurso. Assange disse que já sabia que teria de recorrer e lembrou que a maioria dos casos de recursos em processos semelhantes na Europa acabam beneficiando os acusados. Ele considera estranho que o tribunal tenha ordenado sua extradição sem que exista um processo aberto contra ele na Suécia. Por enquanto, existe apenas uma denúncia de estupro feita por 2 jovens que o acusam de fazer sexo sem camisinha. O site Wikileaks, criado por Assange, é especializado na divulgação de documentos diplomáticos e militares e já revelou diversos segredos dos Estados Unidos. A seguir, falta de voluntários ameaçam pesquisas médicas no Brasil. O frio congela até a água do mar na Europa.